Arquivo Proibido apresenta série especial Mulheres Assassinas. Crimes reais, histórias sombrias. Prepare-se para descobrir o que estava escondido nas sombras. Chegamos ao fim de uma jornada sombria. Este é o último episódio da nossa série especial Mulheres Assassinas, onde desvendamos as mentes e os crimes de mulheres que chocaram o Brasil. E para encerrar, apresentamos um dos casos mais complexos, chocantes e controversos de nossa história criminal. Ela era a personificação da fé, da esperança e da caridade, uma pastora, mãe de mais de 50 filhos, cantora gospel de sucesso e deputada federal. Flor de Lis dos Santos de Souza construiu um império de amor e acolhimento, transformando vidas e inspirando milhões. Mas por trás do sorriso angelical e da imagem de matriarca dedicada, espreitava uma sombra sinistra. Em 16 de junho de 2019, seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi brutalmente assassinado a tiros na garagem de casa, em Niterói, Rio de Janeiro. O que parecia um latrocínio logo se revelou uma trama macabra de poder, sexo, dinheiro e vingança. E a principal suspeita, a própria Flor de Lis. Hoje, no Arquivo Proibido, vamos mergulhar no caso que desvendou a fachada de uma das figuras mais carismáticas do Brasil e expôs uma família desestruturada por dentro. Esta é a história de Flor de Lis, da fé à fera, e um vislumbre do que vem a seguir. Flor de Lis começou sua história em uma das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro. Acolhia crianças e jovens em sua casa, muitos deles abandonados ou envolvidos com o crime. Sua história de vida, de superação e dedicação, era inspiradora. O início da igreja e da família. Com a fundação de sua igreja, o Ministério Flor de Lis, ela se tornou uma figura conhecida. Sua família, composta por 4 filhos biológicos e dezenas de filhos adotivos e afetivos, era a base de sua narrativa, o relacionamento inusitado. Em 1994, uma relação que chocaria muitos começou. Anderson do Carmo, um de seus filhos afetivos, na época com 15 anos, e Flor de Lis, com 33 anos, se apaixonaram. Eles se casaram em 1998, formalizando uma união que sempre gerou burburinhos. Anderson se tornou seu braço direito na igreja e na vida, do púlpito à política. O carisma de Flor de Lis a levou além dos muros da igreja. Em 2018, ela foi eleita deputada federal pelo Rio de Janeiro, com mais de 55 mil votos. Sua imagem de mãe de 50 filhos e pastora amorosa era imbatível. Ela parecia ter o mundo aos seus pés. Na madrugada de 16 de junho de 2019, a imagem de perfeição desmoronou. O pastor Anderson do Carmo, de 42 anos, foi alvejado por mais de 30 tiros na garagem da casa da família, em Pendotiba, Niterói. O relato inicial. Flor de Lis foi a primeira a encontrar o corpo. Em prantos, ela contou à polícia que o casal chegava em casa quando foi abordado por criminosos. Ela se escondeu e Anderson tentou reagir. A tese inicial era de latrocínio, roubo seguido de morte. As inconsistências. A investigação, conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, começou a apontar inconsistências. Nada havia sido roubado. Câmeras de segurança próximas não registraram movimentação de estranhos. E a família, que inicialmente parecia desolada, começou a se contradizer. O primeiro acusado. Poucos dias após o crime, um filho adotivo de Flor de Lis e Anderson, Flávio dos Santos Rodrigues, confessou ter atirado em Anderson. Um outro filho biológico, Lucas César dos Santos de Souza, foi apontado como responsável por conseguir a arma, mas a polícia sabia. A trama era muito mais profunda. Havia um mandante
e os motivos eram complexos demais para serem apenas a fúria de um filho. À medida que a polícia aprofundava a investigação, o que era uma família de pastores se revelou um ninho de víboras. A motivação. A verdadeira motivação do crime era o controle financeiro de Anderson sobre Flor de Lis e a família. Ele administrava todos os bens, os salários da deputada, as doações da igreja. Anderson era visto como um estraga-prazeres que impedia Flor de Lis e alguns de seus filhos de gastarem livremente e de ter outros relacionamentos. Ele se recusava a participar de relações de sexo. As tentativas de envenenamento. O plano para eliminar Anderson não começou com os tiros. A polícia descobriu que, por meses, Flor de Lis e alguns de seus filhos tentaram envenenar Anderson. Mensagens de texto chocantes mostravam os filhos comprando arsênico e outras substâncias. Em uma delas, um dos filhos escreve: "Mãe, eu comprei o remédio para ele tomar para a gente acabar com isso de uma vez." Anderson passou mal diversas vezes, sofrendo de dores no estômago e diarreias, mas os médicos não encontravam a causa. O mandante. As evidências se acumulavam. Interceptações telefônicas, mensagens e depoimentos de filhos que decidiram cooperar apontavam para a mesma direção. Flor Delis era a mandante. As relações íntimas. A investigação também revelou uma teia de relações sexuais incestuosas e extraconjugais envolvendo Flor de Lis, Anderson e alguns dos filhos adotivos, o que complicou ainda mais a dinâmica familiar e os motivos do crime. O cenário de santidade era uma fachada. Em 17 de agosto de 2020, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público denunciaram Flor de Lis e mais 10 pessoas pelo assassinato de Anderson do Carmo. A denúncia chocou o país. A imunidade parlamentar. Por ser deputada federal, Flor de Lis tinha imunidade. Ela não pôde ser presa de imediato, mas passou a usar tornozeleira eletrônica. A batalha política para cassar seu mandato começou. A cassação. Em 11 de agosto de 2021, a Câmara dos Deputados cassou o mandato de Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar, com 369 votos a favor, apenas 36 contra e 2 abstenções. Ela perdeu a imunidade e foi presa logo em seguida. O julgamento. O julgamento de Flor de Lis e seus filhos foi um espetáculo midiático. A acusação detalhou a trama. A defesa tentou desqualificar as provas e os testemunhos dos filhos que a acusavam. Mas as evidências eram contundentes. A condenação. Em 13 de novembro de 2022, Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa. Outros filhos e familiares também foram condenados por participação no crime. Alguns já cumpriam pena há mais tempo. O caso Flor de Lis é um dos mais complexos e perturbadores da história criminal recente do Brasil. Ele revela como a fé pode ser usada como uma fachada, como a família pode se tornar um palco para os mais sombrios desejos e como a busca por poder e controle pode destruir vidas. A imagem da pastora amorosa desmoronou, dando lugar à de uma assassina fria e manipuladora. A história de Flor de Lis não é apenas sobre um crime, mas sobre a quebra de confiança, a hipocrisia e a frágil linha entre a santidade e a perversidade. Com este caso chocante, encerramos a nossa série especial Mulheres Assassinas. Esperamos ter oferecido um olhar aprofundado sobre mentes criminosas e os mistérios que ainda as cercam. Mas a jornada do Arquivo Proibido está apenas começando.
A partir do próximo domingo, vamos abrir um novo capítulo, desvendando os segredos de um local que se tornou o destino final para muitos desses crimes de alta repercussão. Prepare-se para Tremembé, o Presídio dos Famosos. A nossa nova série vai levar você para dentro dos muros da prisão que abriga os criminosos mais notórios do Brasil, como Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga, os Nardoni e muitos outros. Vamos explorar suas rotinas, os mistérios que ainda o cercam e o que realmente acontece nesse local tão falado. Não perca a estreia de Tremembé, o Presídio dos Famosos, no próximo domingo. Eu sou Arthur Montenegro e o Arquivo Proibido continua. Até lá!